E eu quero dizer para vocês que todos os dias aqui em casa, eu não sou de dormir muito cedo. Eu vou dormir lá mais tarde, tipo 1h. E quando foi essa noite atrasada, eu, de costume, gosto sempre de deitar mais tarde. E quando eu entrei pro quarto, que eu dobrei meu joelho e comecei a falar com o Senhor. Comecei a pedir a Ele perdão pelas minhas falhas. Naquele momento que eu dobrei o meu joelho, que eu comecei a pedir ao Senhor perdão, o Senhor já me mostrava. Foi muito, muito forte, irmãos. Algo que Deus me mostrava, que eu fiquei assim. E nesse momento, o que eu quero dizer para os irmãos, que quando Deus ele vai me revelar algo, eu já começo a me sentir assim, trêmula. Meu corpo treme, me dá desespero de choro. E o que eu vou falar para os irmãos é muito forte. É coisa que Deus está mandando um alerta para o povo dele, para essa nação. E Deus me mostrava o mar. Aonde eu estava, eu me via num lugar que eu tinha visão com o mar. E ali, e as águas do mar, ela se movia, não era como ondas. Que a onda ela vem uma onda pequena, outra onda maior e vai aumentando. Não, ela fervia como se fosse uma panela. A água ela fervia de baixo para cima. E aí ficava borbulhando bem forte mesmo. E aquela água ela fervia tão grande que ela ficava pulando, assim, bem forte. E era no mar inteiro. E vinha por rumo de uma cidade. E eu falava para o Senhor assim, Senhor, o que está acontecendo? Senhor, por quê? O que vai acontecer? Por que o Senhor está me mostrando? Senhor, eu tô desesperada. E o Senhor dizia para mim assim, filha, até a natureza, labra, cantarás, me fala, me arrepio toda. O Senhor dizia para mim com voz muito forte, o Senhor me dizia assim, labra, cantarás, onda, remiclame, ondarás, até a natureza, ela está irada com esse povo. Assim diz o Senhor, igreja do Senhor Jesus. Deus falava comigo nessas horas, era mais de 1h30 da manhã. Quando eu dobrava os meus joelhos, o Senhor mostrava para mim essa visão. E o Senhor falava comigo, até a natureza, ela está irada com essa nação, com esse povo. Assim diz o Senhor. Olha, gente, eu falo isso, eu sinto como que meu fôlego ele se apestava, ele ficava apertado, eu caçasse o ar e não encontrava. Então Jesus está mandando dizer para vocês aí, tenha mais entendimento das coisas que está acontecendo no mundo. Não é brincadeira. Jesus está usando as pessoas para mostrar que Ele está voltando. E vai acontecer. Deus vai entrar com mão forte. Lembra quando Deus mostrava para mim e falava que Ele ia tocar com mão forte? Porque assim o povo temia Ele. Deus está mostrando que vai acontecer. Deus está agindo no mar. Quanta cidade grande que está aí, Rio de Janeiro, São Paulo e outras, que tem aí as praias, Deus vai começar a tocar na água. Deus vai invadir cidade. Deus vai tocar. Deus vai levar muitas pessoas que estão desobedecendo ao nosso Deus. E nesse momento que Deus me mostrava, Ele me mostrava também outros lugares. Me mostrava cidade grande, com o meio das casas, enchia de muita água, e me mostrava pessoa andando de bote, aquelas coisas que o povo entra para pegar pessoas, né, tirar ali de dentro daquelas casas. Mostrava muito canoa, feito de madeira também, e pessoas dentro, entrava
na beirando das paredes das casas, que estava já bem cheia, e chegava nos vitrô e olhava lá dentro assim, chegava a pegar nas grades dos vitrô e olhar para dentro se tinha pessoa que pudesse pedir ajuda e não conseguir de dentro daquela casa, uma aflição muito grande. Então Deus me mostrava isso. Então, gente, toma mais posse dos seus lugares. Crê mais no Senhor, busca mais a Deus enquanto se pode achar, porque vai chegar momento de ter arrependimento, não ter mais para onde correr, porque vai ter pessoa que vai ficar dentro de certo lugar, dentro de suas casas, aí desesperado, sem ter onde vai, porque é muito forte o que o Senhor me mostrou. Então o Senhor manda dizer, é tempo de renúncia. Deus vai descer com mão forte. Deus vai levar muitas pessoas. Porque o povo tá num jeito que não crê mais em Deus. Tem pessoas que para eles seria normal. Não existe. Não existe ser normal. Não existe. Quantas cidades estão aí coberta ainda de água, está enchendo de água? Quantas pessoas já perderam suas vidas? Então eu digo para você, o Senhor me mostrava na madrugada, o Senhor me mostrava quando eu estava orando. Sempre quando eu venho aqui falar algo que o Senhor me mostra, eu não estava fazendo outro tipo de serviço, eu estava com meu joelho dobrado, eu estava buscando a Deus. Então eu digo para vocês, vai para a casa do Senhor. Olha a alerta que Deus está mandando para vocês. É tempo de renúncia. É tempo de buscar a Deus. Porque Deus vai entrar com providência. O pecado está muito forte nessa terra. Não tem mais como Deus ter misericórdia. Porque na hora que Deus fala, Ele age. Ele age. Labracanta onda. Assim fica o aviso que Deus manda dizer para todos que vão ouvir esse vídeo e que vão ver que Deus vai tocar na tua vida. Ô Tadeu de mistério. Então Deus manda dizer que Ele vai entrar com providência. É uma visão forte, irmãos. É uma visão que quando Deus Ele mostra para aquele que Ele quer usar. No meu caos, quando Deus me mostra, eu me sinto sem ar, eu me sinto fadigada. É como se eu estivesse sentindo aquela aflição daquilo que vai acontecer. Eu me emociono porque quando Deus me mostra, eu vejo muita pessoa agoniada, desesperada. Eu me sinto como se eu estivesse ali, daquele ia acontecer. Então eu te peço, meu irmão, minha irmã, não deixa as coisas de Deus para as últimas horas. Não deixa acontecer para depois você falar, eu lembrei bem que aquela fulana, aquela irmã ou irmão avisou e eu não dei ouvido. Não é tempo de deixar as primeiras coisas acontecer para depois você agir. É tempo de agir na hora certa. Eu sei que quando Deus coloca a mão, muitas pessoas vão reconhecer que é Deus. Muitas pessoas não agem antes de Deus colocar a mão. E eu falo para vocês, por que não age antes? Por que não arrepende antes? Por que não vai para a casa do Senhor antes? Por quê? Meu Deus do céu, por que tanta teimosia? Ah, mas o afazer toma conta. O meu tempo é muito corrido. Mas eu vou dizer para vocês, se o tempo de vocês são corrido, e na hora que Deus colocar a mão, como que vai ficar a situação? Se Deus alargar onde tu moras, para onde tu vais correr? Se Deus te colocar no momento que você vai perder a tua vida e não vai ter tempo nem de você ter aquele pequeno tempinho de pedir Deus perdão, para onde tu vais? Se você estiver em pecado, se você não tiver com a tua vida no altar, é tempo de renúncia. Então Deus manda dizer, Ele vai entrar com mão forte. Porque quando Deus Ele mostra, Ele não deixará
Nada, minuto, segundo nenhum que ele vai agir, ele age. A palavra do Senhor está escrita assim, igreja. E pode passar o céu e a terra, mas as palavras dele não hão de passar. Sabe por quê? Porque ele é Deus. Porque ele é justo. Porque ele é juiz. Digo para vocês, essa revelação que o Senhor me passou, eu me sinto angustiada quando eu vou falar daquilo que Deus me falou, que Deus me mostrou, que Deus me ordenou. Amém? Que Deus abençoe cada um. Fica atento, porque vai acontecer. Porque Deus não é Deus de brinquedo. Deus é Deus verdadeiro e justo. Que fica aí esse alerta para todos que vão ver esse vídeo. Que Deus o abençoe. Fica na paz do Senhor, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos prometer, né? E nos aguardar e nos ajudar, porque o amanhã não nos pertence a nós. Deus abençoe, em nome do Senhor dos Exércitos. O Senhor falou comigo para que eu desse um recado para a igreja, para as pessoas, de que elas orassem, jejuassem e se arrependessem, confessassem seus pecados perante Deus e confessassem com a boca que o nosso Senhor Jesus é o único e verdadeiro Salvador. Ele tem pedido para que todos se preparem diante dele, que estejam com suas vestes limpas, para que quando ele lance a sua ira sobre o nosso país, para que ele possa proteger os seus. Quando ele me falou isso, me revelou isso, ele me mostrou um tapete e pedia para que todos confessassem seus pecados mais ocultos, porque havia sujeira debaixo do tapete. Então é o que ele quer, é o que ele deseja. Ele deseja proteger, de alguma forma, nos ajudar a suportar a ira que ele irá lançar sobre o nosso país. Na época em que eu tive essa revelação, no início de 2023, eu repassei ela para a igreja a qual eu frequento. E eu tive uma visão sobre os mercados, as prateleiras dos mercados vazias. E eu dei o recado para a igreja. Passado alguns meses, em julho de 2023, o Senhor falou para mim: jejue, que eu quero lhe mostrar algo. Jejue 40 dias que eu quero lhe mostrar algo. E ali eu comecei a jejuar, fiz um propósito de jejuar 40 dias. Eu comia o lanche da tarde e a partir das 6 horas da tarde eu não comia mais nada, e até o outro dia de manhã, e em oração, louvor, leitura bíblica. Fiz o que o Senhor falou, pediu. Houve muitas retaliações demoníacas, muita opressão, mas eu consegui. E antes que eu terminasse os 40 dias, no dia 19 de agosto, numa sexta-feira, eu me ajoelhei para orar. E quando eu comecei a orar, o Senhor me trouxe a revelação. Eu vi o planeta trocando mísseis, passando mísseis por cima do planeta. Era uma troca de mísseis. E aí em seguida eu vi uma cidade, um deserto, tudo destruído. E a voz do Espírito Santo me dizia: em breve o mundo não será mais o mesmo. Depois dessa guerra, o mundo não será mais o mesmo. E em seguida eu vi umas pessoas caminhando na rua, a rua normal, pessoas caminhavam. E o Senhor me disse: eles já andam entre vocês e vocês não sabem. Porque eu olhava para algumas pessoas e via que elas eram diferentes de nós. Era como se elas não tivessem alma.
eram como se fossem pessoas não humanas. E em seguida eu vi um bebê dentro de um laboratório, dentro de uma incubadora de ferro. E a voz do Senhor dizia: vocês não têm ideia do que eles estão fazendo dentro dos laboratórios. E em seguida ele continuou dizendo: conte agora de agosto. A contar agora de agosto, terão 3 anos e meio para pregar a minha palavra. Depois disso, não será mais possível. E aí me deu um temor muito grande, porque eu me lembrei da pandemia, onde tudo foi fechado, onde houve aquele pânico. E aí eu perguntei para ele: Senhor, vai ser igual a pandemia? Algo como a pandemia? E ele me respondeu: será 1000 vezes pior do que a pandemia. E nisso, depois disso, antes disso, aliás, eu vi uma imagem de uma festa. E nessa festa morriam muitas pessoas. Eu vi as pessoas correndo e eu não entendia o significado daquilo. Passado alguns dias depois dessas visões, quando eu entreguei meu jejum, eu comecei a questionar a Deus: Senhor, eu não vejo nada do que o Senhor me mostrou. E ele me respondia: espere mais um pouco, que seus olhos verão. E aí, quando começou a guerra em Israel, no dia 7 de outubro, quando eu vi a imagem daquela destruição, eu tive a certeza de que havia começado o que o Senhor tinha mostrado. E que aquela guerra, ela não ia parar e ela não vai parar. E então, o Senhor começou a me mostrar mais coisas. Eu tive uma visão que o Senhor me mostrou, visão aberta, de um meteoro caindo no planeta e fazendo uma destruição muito grande, abrindo uma cratera. E a voz do Espírito Santo me disse: em breve, 1/3 da humanidade será levada. Orei a Deus, clamando a Ele por misericórdia. E Ele sempre tem dito que irá quebrar nossa nação brasileira, porque aqui profanam o nome do Filho dele, e que Ele irá julgar todos, os que estão fora da igreja, os que estão dentro também. Só poderão se esquivar da sua ira aqueles que estiverem de acordo com a sua palavra, aqueles que estiverem dispostos a se humilhar perante Ele, confessando seus pecados. Se você que está me ouvindo tiver algum pecado encoberto, ore e jejue diante do Altíssimo e peça perdão, e não cometa mais. Se arrependa verdadeiramente. Se você tiver ira, peça perdão. Se você tiver preguiça, se você tiver gula, se você tiver inveja, seja qual for o pecado que você tiver, ou os pecados que você tiver, peça perdão a Ele, porque Ele não vai ter piedade do que Ele irá lançar sobre nós. Depois disso, eu fui na igreja, a qual eu não vou citar o nome aqui, e lá o Senhor continuou a me mostrar coisas dentro da igreja, durante um culto, e a me revelar mais coisas do que viria. Ele me mostrou que nosso Brasil, grande do jeito que nosso Brasil é, que desse Brasil enorme que nós temos, só irá sobrar 7 estados da nação brasileira. Ele não me disse se será com a caída desse meteoro, ou se será por outros tipos de catástrofes. Não me disse, mas me disse que nosso Brasil ficará muito pequeno. E aí me falou quais seriam esses 7 estados que sobrariam. Desses estados vão sobrar Minas Gerais, Goiás, DF, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Piauí. Serão esses os estados brasileiros que irão sobrar depois que o Senhor continuar lançando a sua ira. Quando eu estava nesse culto, nesse dia, eu vi outra coisa muito assustadora. As igrejas sendo tomadas por soldados chineses. E o Senhor dizia que os templos iriam ser abrigos para eles, porque o nosso Brasil iria ser disputado. Vai ser disputado em uma guerra que haverá aqui entre os Estados Unidos e a China. E a China
ganhará e tomará nosso país. Ele disse que nossas casas não serão nossas, nossos filhos não serão nossos, porque o governo é que vai mandar nos nossos filhos. Nós não seremos donos de mais nada. Nós seremos cativos dentro do nosso próprio país. Muitos irão questionar: mas eu tenho direitos. Eu tenho direitos perante a Constituição, perante as leis. As leis não valerão mais. As leis que valerão são as leis que esse povo que irá tomar nosso Brasil colocará. As leis deles é que valerão. Eles irão tomar tudo. Não importa se serão aposentados, se serão trabalhadores, se serão agricultores. Muitos perderão suas coisas, porque será tomado. Então, irmãos, é hora de se voltar para Cristo, confessar Ele como nosso Salvador, confessar nossos pecados, nos humilhar perante Ele, dizer a Ele para proteger nossas casas, nossas famílias, jejue pelas suas casas. Se vocês acreditarem em óleo de unção, unge a casa de vocês. Peça a Ele misericórdia. Peça a Ele que tenha misericórdia da família de vocês, dos filhos, das crianças de vocês, porque Ele vai lançar a sua ira e começará em breve. Depois disso eu tive outra visão. Eu vi o carnaval desse ano de 2024 e Ele me disse que a sua ira irá começar sobre esse carnaval, que vai ser agora em fevereiro. Eu tive uma visão da Sabrina Sato dançando com a fantasia e em seguida eu vi as arquibancadas cheias de pessoas festejando, bebendo, comendo, dançando, e vi arquibancadas se rachando ao meio, pessoas caindo, morrendo. E o Senhor falava para mim: a minha ira sobre o Brasil irá começar agora nesse carnaval de 2024. Vocês se preparem, porque os olhos de todos verão a ira que eu irei lançar. E nunca mais esse povo irá profanar o nome do meu filho, dizia a voz do Espírito Santo. Peço a vocês que, se puderem, estoquem alimentos, guardem, aprendam a estocar. Tem vários vídeos aqui no YouTube mostrando sobre isso, porque grande será a fome que virá, mas que se preparem principalmente a questão espiritual. Eu vi uma senhora muito feia, suja, maltrapilha, e eu perguntei a Deus quem era ela, e o Senhor me disse que ela era a fome e que ela já estava chegando. E em seguida eu vi ela caminhando nas ruas e eu via algumas casas simples. Essas casas, elas eram seladas pelo nosso Senhor e ela não conseguia entrar. E outras casas bonitas, ela conseguia entrar. Eu não conseguia ainda discernir muito bem qual era o significado, porque geralmente quem tem dinheiro consegue comprar mais. Mas eu acredito que seja porque aqueles que vão estar alimentados pela palavra de Deus não passarão fome. Aqueles que estão verdadeiramente firmes na rocha não passarão fome, não sentirão fome de alguma forma, ou por se prepararem com estoque de alimentos conseguirão suportar. Fiquem firmes, porque em breve vai começar. Deus abençoe a vocês e Deus abençoe a todos nós.